Nós vamos começar a estudar agora a fisiologia humana e vamos começar pelo sistema respiratório. Então vamos lá. Então nós vamos começar pelo sistema respiratório. Função do sistema respiratório: fazer as trocas gasosas, que a gente chama isso de hematose. E o que seria isso? Trazer o oxigênio para dentro do organismo e levar embora o gás carbônico para o meio ambiente. Traz oxigênio, leva embora o gás carbônico. Qual é a importância de trazer o oxigênio? O oxigênio, ele entra pelos pulmões, né? Cai na corrente sanguínea e eles vão chegar até as células. Dentro das células, a gente tem uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria, ela vai utilizar esse oxigênio para a produção de energia. Quem não lembra direito a respeito desse processo, vai até a aula sobre metabolismo celular, que fala de respiração celular, e assista novamente essa aula, porque ela vai mostrar todo o processo para você. Então, o oxigênio, ele tem uma importância enorme, porque ele vai agir lá na mitocôndria e a partir daí produção de energia para a célula funcionar. Tá? Então, essa é a importância do oxigênio para a gente. E o sistema respiratório nosso traz esse oxigênio para dentro do nosso corpo, tá? Ele é formado por quais estruturas? Narinas, então aqui as nossas narinas, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, que são os caminhos, né, por lá entrar, os brônquios, pulmões, que são formados por alvéolos, tá? Então, narinas, nós temos essa estrutura, as cavidades nasais são duas, né, narinas também. Faringe, laringe e traqueia é uma estrutura só, contínua. O brônquio se divide em dois, pulmões são dois, tá? E nos pulmões nós temos milhares de alvéolos. Aí nós temos dois processos, o processo de inspiração e expiração para a entrada e saída desse ar. Como que ocorre o processo de inspiração? O diafragma, porque nessa formação toda nós temos dois tipos de músculos envolvidos. O diafragma, que fica nessa região nossa, e os músculos intercostais que ligam as costelas. Então, são dois músculos que trabalham juntos aqui no nosso sistema respiratório. Então, o diafragma, ele contrai, quando ele contrai, ele vai se deslocar para baixo. Os intercostais, eles se contraem e levantam as costelas. A caixa torácica, ela acaba expandindo, um para baixo, os outros para o lado, ela expande e aí aumenta o volume dos pulmões. Aumentando os volumes dos pulmões, o que vai acontecer? Pode entrar mais ar, o ar vai entrar e vai ocorrer maior quantidade das trocas gasosas. Então, é o processo de inspiração. É só você testar em casa quando você faz... E você percebe essa movimentação acontecendo. A expiração, que é aquele jogar fora o ar que a gente faz, o que vai acontecer? O diafragma, ele relaxa, então ele vai se deslocar, tá? Os intercostais, eles vão relaxar também, então eles abaixam as costelas, elas voltam, tudo volta ao normal. A caixa torácica diminui, o volume dos pulmões vão diminuir e aí vai sair o ar. Então, você relaxa e o ar vai sair aí na história, tá? Então, são os dois processos que ocorrem nessa história. E aí, o que acontece? O ar entrou pelo pulmão, tá? Fez aquele caminho que a gente viu e aí vai pro sangue. O que a gente encontra nesse sangue, tá? O sangue, ele é formado por células chamadas hemácias. São células redondinhas, anucleadas. Dentro delas eu tenho uma proteína chamada hemoglobina, que é um pigmento vermelho. E essa hemoglobina, ela tem afinidade com o oxigênio. Então, quando ela se une ao oxigênio, a gente chamará de oxihemoglobina. E ela se une ao gás carbônico também. Ela é chamada de carbohemoglobina. Só que tem uma situação diferencial. A hemoglobina não carrega todo o gás carbônico, ela carrega uma parte. A maior parte do gás carbônico, ele vai ser transportado pelo plasma sanguíneo em forma de um ácido fraco chamado ácido carbônico.
é o HCO3, tá? Então é ele que vai circular no sangue para levar o gás carbônico até os pulmões para liberação. Então, qual que é o caminho do ar? Né? Agora que a gente teve essa informação, qual que é o caminho do ar? O ar vem do exterior rico em oxigênio, tá? Quando eu estou inspirando ali. Ele entra pelas narinas, chega às cavidades nasais. O que que a gente vai perceber? Que nessas estruturas a gente tem pelos e muco. Qual função? Segurar a sujeira. Então, eu tenho pelinhos que filtram o ar e eu tenho um muco que é produzido normalmente para grudar a sujeira ali. Porque para as trocas gasosas ocorrerem, para a hematose ocorrer de boa qualidade nos pulmões, esse ar tem que estar limpinho. Então, eu tenho estruturas que servem para limpar esse ar, para filtrar esse ar. Então, já começa na entrada essa filtragem, vamos dizer assim. Passa para a faringe, a faringe é um caninho, vamos dizer assim, passa para a laringe, chega na traqueia, a traqueia ela é ciliada, então também ocorre uma filtragem desse ar. Eu estou tentando deixar tudo limpinho. Pode parar no meio do caminho aqui a sujeira também, a poeira. Vai para os brônquios, que se divide, são 2, e aí chega nos pulmões, onde vão ocorrer o quê? As trocas gasosas. Esses pulmões são ricos em alvéolos, que são realmente as estruturas que fazem as trocas gasosas. E aí o que vai acontecer? A gente viu o caminho do ar, né, chegando até os pulmões. Então entrou narinas, passou pelo caminho todo, chegando aos pulmões. Lá no pulmão, nos 2 pulmões, né, vamos dizer assim, o pulmão ele parece ele é meio fibroso, né, assim, fibroso é exagero, uma esponja, tá? Ele parece uma esponja. E ele é formado por essas estruturas aqui, que são os alvéolos. Tem milhares de alvéolos em cada pulmão, tá? Esses alvéolos, eles são as estruturas dessa forma aqui, como vocês estão vendo. De um lado a gente vê a entrada do ar, né? A gente vê o ar entrando, trazendo o oxigênio, e de uma outra parte a gente vê o gás carbônico saindo para o exterior. Então, entra o ar, quando chega nos vasos sanguíneos, na realidade são capilares sanguíneos bem fininhos, tem milhares envolvendo isso daqui. Os capilares, eles são bem fininhos para fazer com que esse processo seja o mais eficiente possível. Então, para a gente não ter perda do oxigênio. Então, o que vai acontecer? O oxigênio entra e ele vai se encontrar com as hemácias, tá? Essas hemácias vão recebê-lo de que forma? Como que eles entram na corrente sanguínea? Através do processo de fusão simples. O processo de fusão simples é aquele processo que a gente já estudou anteriormente, onde a gente tem diferença de concentração de substâncias de um lado do outro. Então, aqui no caso, o lado externo do vaso sanguíneo está com mais oxigênio. O lado interno do vaso sanguíneo está com menos oxigênio. Com essa diferença de concentração, o oxigênio passa para o lado interno até ficar equilibrado os 2 lados. Então, passa do lado hipertônico para o lado hipotônico até os 2 tornar-se isotônicos. Eles estão em equilíbrio. Então, o oxigênio entra, reage com a hemácia. Nós vamos ter a partir de agora a oxohemoglobina, porque a hemoglobina está ligada ao oxigênio, e aí vai circular pelo sangue, vai sair dos vasos desses vasos, os capilares sanguíneos, e vai circular pelo corpo todo, distribuindo esse oxigênio. O gás carbônico que vem do organismo, ele vai passar para dentro do alvéolo pelo mesmo processo de difusão simples, essa diferença de concentração que a gente falou, só que agora ao contrário. Gás carbônico vai estar uma quantidade grande no capilar sanguíneo, alvéolo quantidade pequena. Então, vai passar do hipertônico para o hipotônico até tornar-se isotônico. Só que o contrário do que aconteceu com o oxigênio. Então, libera,
Sem esquecer que esse gás carbônico, a maior quantidade dele vem pelo plasma sanguíneo. Entrou gás carbônico dentro do alvéolo, saiu, a gente faz o processo de expiração, joga ele fora, tá? Então é isso que acontece, chama-se hematose esse processo. Aí o que a gente tem aqui embaixo? Que representação é essa? É esse alvéolo, mas visto de uma forma diferente. Agora está sendo visto enrolado, vamos dizer assim, embolado ali com vasos sanguíneos, com os capilares. Então eu vou ter esses em vermelho, são os capilares que estão com sangue arterial. Então o que aconteceu? Troca gasosa, hematose, como a gente falou, encheu de oxigênio esses vasos e todos eles, os capilares, eles vão acabar se unindo e afunilando na veia pulmonar, que é a veia que vai dar saída a partir aqui dos alvéolos. A veia pulmonar, ela vai levar sangue arterial. O que é sangue arterial? O sangue rico em oxigênio. E vai para o organismo alimentar essas nossas células aí para poder ter respiração celular em cada uma delas. O sangue que vem do corpo, eles entram aqui na região dos alvéolos pela artéria pulmonar, tá vindo do organismo, é um sangue que a gente chama ele de venoso. O que é o sangue venoso? Ele é rico em gás carbônico. Esse sangue venoso entra, vem do organismo, entra, e aí ocorre aquele processo que a gente viu aqui, tá? Então vai passar o gás carbônico dos vasos pro alvéolo e serem liberados. Então a gente tem a gente vai perceber o quê? Entrada, artéria pulmonar, entrada no pulmão, para os alvéolos, artéria pulmonar, saída do pulmão para o organismo, a veia pulmonar. Então nós temos essas duas estruturas, esses dois vasos envolvidos aí nessa história. Aí a gente tem o controle da respiração. Como que ocorre esse controle? De forma voluntária e de forma involuntária, tá? O controle voluntário depende da pessoa, depende de mim. Exemplo, nadador. Ele controla a respiração dele quando ele está nadando. Uma meditação, eu controlo a minha respiração durante a meditação. Então eu consigo fazer esse controle, tá? Involuntário, não depende da minha vontade e depende o quê? Das alterações químicas que ocorrem no sangue. A gente já percebeu ali que tem um ácido fraco que aparece, tá? Então são essas mudanças no sangue que faz o controle involuntário, tá? Então esse controle ele é mais ligado à quantidade de gás carbônico que tem no sangue do que se tem um pouco oxigênio, tá? Então se tem muito gás carbônico altera o pH do sangue. Então é isso que leva em consideração. Quem que faz esse controle? Os quimiorreceptores. São receptores químicos que nós temos vamos dizer assim, dividido em dois grupos aí. Os centrais, os quimiorreceptores centrais e os quimiorreceptores periféricos. Os centrais eu encontro no bulbo, tá? Na minha área cerebral. E ele é banhado pelo líquido cefalorraquiano, tá? Os periféricos eu vou encontrar no arco aórtico e nas carótidas, que são artérias grandes ali que a gente tem e eles estão localizados nesse local. Então, como que é feito esse controle? Como que eles fazem essa leitura? Para aumentar a inspiração, o que seria aumentar a inspiração? Fazer com que eu respire mais forte e coloque mais oxigênio. Então, se eu tô com muito gás carbônico, é que tem pouco oxigênio, tá? Então, como que eu aumento essa inspiração para colocar mais oxigênio e liberar, principalmente, mais gás carbônico? Então, como que é feita a leitura? Tem uma grande quantidade de gás carbônico, o meu pH está muito baixo. Por quê? O CO2 ele reage com a água no plasma sanguíneo, formando aquele ácido fraco que a gente já falou a respeito, que é o ácido carbônico, H2CO3. Se eu tenho muito gás carbônico no plasma sanguíneo, isso significa o quê? Que eu tenho muito ácido carbônico no plasma sanguíneo.
que acontece com o pH? Vai lá embaixo. Por mais que ele é um ácido fraco, mas tem em grande quantidade. Então, meu pH fica muito baixo, o pH do meu plasma sanguíneo. Os quimiorreceptores vão fazer essa leitura, que tem uma quantidade muito grande de ácido carbônico, um pH lá embaixo. Eles vão fazer essa leitura. Eles vão mandar um aviso, um estímulo para o nervo vago, que é o nervo que chega até o bulbo, lá no nosso centro respiratório. E aí, qual vai ser a resposta que o bulbo e o centro respiratório dentro do bulbo vai dar? Aí, através dos nervos que chegam até a musculatura nossa envolvida, que seria quem? Diafragma e intercostais. Então, o que eles vão fazer? Com que essa musculatura faça um processo mais rápido, né? Comecem a se movimentar de forma muito rápida, fazendo com que a minha caixa torácica vai se expandindo várias vezes, vamos dizer assim, e aí eu consigo inspirar mais e entrar mais oxigênio e automaticamente sair mais gás carbônico. Então, movimenta mais rápido. É só vocês prestarem atenção quando a gente está fazendo uma corrida, uma caminhada ou uma atividade física, que você fica ofegante. O que a gente percebe? Que de repente a gente começa a respirar mais rápido para poder o quê? Normalizar essa quantidade de oxigênio ali dentro, a retirada do gás carbônico. Quando isso normaliza, a gente vai diminuindo a nossa respiração. Então, é isso que acontece. Quando a gente faz uma corrida, uma atividade física, uma caminhada forte, que a gente começa a respirar mais forte, é esse processo que está acontecendo. Aí, o que aconteceu? A gente já estudou feedbacks, então a gente sabe que quando normaliza, o pH retorna ao normal, ocorre um feedback negativo. Esse feedback negativo, o que ele vai fazer? Ele vai acionar novamente o bulbo, mandar baixar as atividades aí, falar, ó, já normalizou, tá ok, por quê? pH já subiu, CO2 já baixou, então diminuiu a quantidade do ácido carbônico, e aí esses próprios quimiorreceptores vão mandar de novo uma mensagem até o bulbo e falar, olha, normalizou, tá? Normalizou, então o bulbo pode, através dos nervos, mandar uma mensagem para diminuir essa movimentação que a gente tem, tá? Então, isso a gente chama de feedback negativo. Já teve o processo, já normalizou, e aí a gente para com essa inspiração forte.